Olá, meus amigos, paz, saúde e felicidade. É um prazer tê-los aqui novamente conosco, onde vocês terão a oportunidade de assistir agora a segunda aula que tem como tema a essência do ser humano. Esse tema faz parte do curso básico Teoria Geral dos Sistemas, que faz parte da série Filosofia S. O alvo de estudo hoje é o ser humano. Vamos desenvolver um raciocínio rápido sobre o que vem a ser visão sistêmica, quando estaremos estudando, então, a espécie humana. É importante, então, registrar aqui que vocês façam, para ajudar o canal, vocês façam compartilhamento desses vídeos, deem o sininho e se inscrevam aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade. Porque isso é muito importante dentro do contexto da plataforma do YouTube. O que vem a ser visão sistêmica? Esse conceito é muito importante, tendo em vista as afirmações já feitas com relação à teoria geral do sistema, onde tudo no universo se organiza em sistemas. Se tudo se organiza em sistemas, é importante então que você entenda o que vem a ser visão sistêmica. A visão sistêmica é quando você olha o todo, para que você possa, de posse dessas informações do todo, fazer uma análise mais apurada do sistema em estudo, aquilo específico. Quando está ausente de você essa visão do todo, dificulta o seu entendimento do seu campo de estudo. Esse que é o princípio básico da visão sistêmica. Se estamos querendo entender o ser humano, é importante que tenhamos o conceito e a noção exata do que vem a ser essa espécie humana. Quando eu estudo o indivíduo, eu preciso conhecer aonde esse indivíduo está inserido. E nesse instante, é importante então entendermos também o seu habitat, a questão do ambiente social, fisiologia do corpo desse indivíduo. Vamos entender o que vem a ser visão holística, a natureza e a essência do ser humano. Isto posto, eu quero frisar que daremos ênfase hoje à questão da visão holística, a natureza e da essência do ser humano. Porque os temas humanidade, habitat, ambiente social e fisiologia serão motivos de estudos em outras aulas. Mas ela não compromete, esse entendimento desses 4 tópicos, não compromete o entendimento dos 3 demais. Humanidade, todos nós já temos uma noção básica, o habitat que nós vivemos, o ambiente social e a fisiologia, que é a questão do corpo, a natureza do corpo humano. Isto posto, eu gostaria então de passar para o item que é a questão da visão holística. É importante vocês entenderem que visão holística nada mais é também do que uma visão sistêmica. Porque a palavra holismo, ela deriva do grego holos, que significa inteiro ou todo. Então, visão holística da saúde considera a pessoa como um todo, corpo, mente e espírito. Esse tipo de colocação que é importante vocês entenderem. Se estamos estudando especificamente a questão da saúde do ser humano, eu preciso ter uma visão sistêmica desse ser humano. E nesse momento eu preciso entender o corpo, a mente e o espírito, como esta faz parte da natureza do corpo humano, a configuração do ser humano. Eu preciso entender esses 3 elementos desse sistema que é
o ser humano e as suas interações com o mundo, para investigar as causas de uma doença e encontrar a sua cura. Essa é a importância da visão sistêmica, que também denominamos de visão holística. A visão holística ela tem uma pequena distorção com relação ao entendimento das pessoas. Consideram isso como algo sobrenatural. Na realidade não é isso, como eu acabei de dizer e está escrito, o significado e a palavra holística, ela deriva do grego. O segundo tópico é com relação à natureza. Então é importante, dentro desse contexto, entender o que vem a ser a natureza humana, porque ela faz referência ao conjunto de traços diferentes, incluindo aí maneiras de pensar, sentir ou agir, que os seres humanos tendem a ter, independente da influência da cultura. Outro conceito também importante é com relação à essência. E aí nós temos aqui uma definição interessante. A verdadeira essência do ser humano consiste, portanto, no equilíbrio e integração de suas dimensões física, intelectiva, espiritual e social, o que possibilita o alcance à capacidade sensitiva, compreensão do ângulo das coisas, reconhecer as imperfeições e limitações da vida e consciência de que a perpetuação da espécie depende da relação do social. Vamos trabalhar um pouco em cima dessa questão da essência, porque a verdadeira essência do ser humano é que nos interessa. É isso que nós temos que entender e buscar em todo o estudo que nós viemos a fazer. Mas é importante também que para atingirmos o equilíbrio, porque esse é o foco de todo o processo, de todos os estudos que nós fazemos, e vamos ver isso hoje dentro de um postulado, a importância de que tudo que venha a ser estudado, realizado e as nossas ações, elas precisam ser feitas dentro de um contexto de equilíbrio. E também da integração dos outros elementos que estão presentes, dos outros tópicos que estão presentes, que se refere às questões física, intelectiva, espiritual e social. Então não adianta nós estarmos em equilíbrio em um determinado tópico e com relação à saúde e os demais tópicos estão em desequilíbrio. Porque nesse momento, dentro do conceito da teoria de sistemas, nós vamos perceber que, estando um dos elementos em equilíbrio, ele promove o desequilíbrio do sistema como um todo. É isso que precisa ficar claro para que, ao tomarmos algumas decisões, ao estudarmos ou tentarmos uma melhoria no nosso padrão de comportamento, precisamos ter esse tipo de entendimento. Quando existe, então, um equilíbrio no ambiente social, esse equilíbrio pode ser afetado quando há um desequilíbrio na questão espiritual. E em outras ações também. Exemplo, na questão de relacionamento, que afeta e é o que também vai ser alvo de estudo ainda hoje. Agora, um ponto também importante dentro da essência do ser humano é com relação à consciência de que a perpetuação da espécie depende da relação social. Voltamos dentro disso que eu acabei de dizer, que são as relações interpessoais. Porque as relações interpessoais, elas estão diretamente dentro do contexto da relação social. Nós somos seres sociais, vivemos e temos necessidade de nos relacionarmos. Então isso é muito importante. Então dentro dessa linha, vamos pegar todos esses conceitos e vamos trazer para o foco de estudo hoje, que é o primeiro postulado, relações interpessoais.
E vamos escolher como primeiro estudo o ambiente família. Então a família é um sistema, ela é formada por elementos. Não importa a idade, não importa a posição dentro do contexto familiar de cada um dos elementos. O importante é que neste ambiente familiar, que é a menor unidade do ambiente social, ou seja, da estrutura social da humanidade, a família é a unidade, e é importante que esta família, ela, para ter um perfeito equilíbrio e harmonia, ela precisa entender esse conceito e da importância que é a relação que cada um precisa ter em relação a si mesmo. Uma relação de paz e de harmonia e de equilíbrio. E é isso que nos diz o primeiro postulado. O primeiro postulado, ele fala justamente sobre isso. O sistema somente estará em equilíbrio se cada um dos elementos estiver em equilíbrio em relação a si e em relação aos demais elementos do sistema. É importante, então, que este postulado, quando você busca uma melhoria de qualidade de vida, necessariamente passa pelo seu equilíbrio. Enquanto você não atingir esse equilíbrio seu, individual, primeiro esquece, você não consegue se relacionar bem e nem atender isso que está posto no primeiro postulado. E é importante também que isso aconteça em todos os subsistemas, humanidade, habitat, ambiente social, fisiologia, visão holística, natureza e a essência. Então, é um conjunto. Agora, o primeiro passo é você buscar o seu equilíbrio. Por isso que o primeiro postulado diz com muita clareza: um sistema somente estará em equilíbrio se cada um dos elementos estiver em equilíbrio em relação a si. Se você não atinge essa primeira condição, não adianta você dar prosseguimento, porque você não conseguirá atingir a segunda, que é a relação aos demais elementos do sistema. Porque precisa ficar claro que quando você está bem em relação a si mesmo, naturalmente, você vai se dar bem com todo mundo. Porque na realidade o não estar, ou não ter uma boa relação com os demais elementos, é porque você tem um problema e você precisa resolver esse problema que está dentro de si. Que fique claro que todo e qualquer processo de mudança de um indivíduo, esse processo ele começa dentro de si mesmo. Você não consegue transformar o mundo se você não transforma você. Você não consegue ter uma família, um ambiente social, você não consegue participar de um ambiente profissional se você não muda você. Então a grande transformação ela começa por você. Esta que é a grande dificuldade das pessoas. Elas querem ter uma boa relação com as outras pessoas, de outros ambientes, amizade, participar, mas ela encontra dificuldades, porque ela não resolveu isso dentro dela. São as questões pessoais. Então a doença, as dificuldades, ela começa justamente dentro de nós. Por isso que a gente fala que você precisa conhecer você. É voltar para dentro de você primeiro. Se você não volta para dentro de si, não tem jeito de você resolver todas as questões. Porque a grande dificuldade é você resolver as questões internas. Não são as questões externas. Porque quando você está bem resolvido dentro de você, você é capaz de ouvir e escutar o seu parceiro, o seu colega de trabalho, os outros elementos que fazem parte do seu convívio, do ambiente social.
Fica tudo mais fácil. Porque você tem tranquilidade, serenidade, porque você está bem resolvido com você. Isto é válido para todas as questões do ser humano. Então, um dos exemplos é a própria saúde. A doença é um sintoma de algo que está dentro de você. Se você está com problemas sérios de saúde e sua saúde ela tem altos e baixos, você tem que voltar para dentro de você e perguntar a você: o que é que eu estou fazendo de errado? O que é que eu estou fazendo fora desse contexto do equilíbrio? Que eu preciso estar bem equilibrado. E quando eu estou falando de estar em equilíbrio, em harmonia, esta que é a grande questão que precisa também ser resolvida. É sua relação com algo que está muito acima de cada um de nós. Este é o momento de dizer o seguinte: você só vai conseguir isso se você estiver em perfeita harmonia e equilíbrio e em relação a Deus. Não tem jeito. Esquece. Enquanto esse entendimento não estiver claro dentro de você, que a primeira coisa que você tem que fazer é buscar ter uma compreensão e entendimento com Deus. Porque a fonte de tudo está com Ele. Não está dentro de nós ou nesse ambiente que nós estamos vivendo. Então são paradigmas que precisam ser quebrados. Não, eu consigo resolver tudo a meu bel prazer, da maneira que eu aprendi, tal, estou ganhando dinheiro, tal, tudo ok, tenho a minha família, estou com alguns problemas aqui, assim, assado, mas isso eu vou conseguir resolver. Ok, você dedica, você trabalha e está procurando. Mas se você não estiver em sintonia com a essência divina, você vai gastar muita energia e não vai resolver todos os problemas. Porque, na realidade, você faz parte de um sistema. E esse sistema que tem o controle sobre tudo isto é esse sistema que nós chamamos universo espiritual ou a essência divina. Esse universo está submetido a essas leis divinas. Então, quando você não consegue entender isso, você realmente vai ter dificuldade de ter sucesso naquilo que você está fazendo. A sua qualidade de vida, com certeza, não será atingida do jeito que, inclusive, você deseja. Porque você pode ter tudo isso, como eu já disse, e não ser feliz. Você pode ter tudo isso e ter uma péssima relação no ambiente familiar. Você pode ter recursos financeiros, ter uma boa situação econômica, mas você ser uma pessoa que, dentro do seu ambiente social, dos amigos, você não é bem visto. Porque você contrariou essa conexão com Deus. Agora, quando eu estou falando conexão com Deus, eu estou falando quais são os valores e princípios divinos. Como assim, Fábio? Sim, porque Deus também é um ser inteligente. É um ser que tem o poder de tudo. O poder de estar com Ele, o poder é a capacidade de realizar. Essa capacidade não é nossa. Essa capacidade nós buscamos, mas precisamos deste apoio, essa convivência harmoniosa com Deus. É seguir as leis divinas, da mesma forma que nós seguimos as leis da natureza. Estamos nesse ambiente aqui, mas nós respeitamos as leis da natureza. E quando nós não respeitamos as leis da natureza, que é o caso do nosso habitat, é a mesma coisa, é disso que eu estou falando. A natureza tem suas leis. E quando essas leis são contrariadas, você sofre as consequências. O mesmo acontece
dentro de um contexto de uma relação divina, você também sofre as consequências. Então, quando nós falamos, exemplo de estar em sintonia, harmonia com Deus, é isso, é respeitar e cumprir aquilo que Ele nos disse. E a Bíblia nos diz claramente, isso aí é questão milenar, que está escrito, é ali que é a palavra de Deus. Ali está claro o poder de Deus. Precisa ficar claro isso para vocês. Quando eu estou falando da Bíblia, se buscarmos aí os 10 mandamentos, cumpra aquilo. Basta você cumprir aquilo que você está dentro de uma relação harmoniosa com Deus. Se você estudou ou tem acesso aos ensinamentos de Jesus, que é o Evangelho, o novo Evangelho, você tem todos ali, tudo que ele disse. Então isso está muito claro. Não adianta hoje você ficar questionando mais isto ou aquilo que está dentro da Bíblia, porque está mais do que claro. Ali está tudo que Deus espera de nós. E quando eu afirmo para vocês que ali é o princípio, de uma maneira talvez que as pessoas têm dificuldade de entender e acreditar. Mas a questão não é de entender ou acreditar, é você aceitar que ali está sendo colocado naquelas palavras escritas, que o poder de Deus é soberano em toda e qualquer situação. Porque nós, seres humanos, como está ali dentro da questão de uma visão holística, que eu disse para vocês, nós somos corpo físico, mente e espírito. E este espírito, a criação, a origem é divina. Fomos criados por esse ser que nós chamamos, essa grandeza maior, que é Deus. Foi criado por Deus. Isso está na Bíblia. Então, não adianta, enquanto isso não ficar, eu diria, enquanto você não aceitar isso como uma verdade, dificilmente você vai deslanchar. É como se você tivesse, é a ovelha desgarrada. Você está ali solta, tropeçando, caindo nos buracos, fugindo dos inimigos. Volte para o rebanho. Permita que Deus, de fato, seja o seu pastor. Essa que foi a proposta de Jesus. Então, enquanto isso você não conseguir atingir esse ponto, você vai ter muita dificuldade em tudo. É isso que precisa ficar claro. E estou fazendo essas explicações, usando a teoria geral de sistema, porque tudo isso se organiza em sistemas. E o universo é racional. Nós, seres humanos, a humanidade está inserida dentro de um ambiente racional. Por isso que temos que conhecer esse ambiente. O ambiente físico é o planeta. Então, tudo está conectado, não tem nada solto. E quando você não respeita, você não cumpre as regras, as leis que cada ambiente define, você não tem sucesso. Agora, a lei maior é a lei divina. Bem, então o primeiro postulado nos colocou isso, eu colocaria para vocês, então, o segundo postulado. O elemento de um sistema que não estiver em equilíbrio em relação a si e aos demais elementos é expurgado do sistema. Veja bem o que o sistema faz. Quando você não consegue
promover o seu equilíbrio e não consegue promover uma relação com os elementos do sistema, com os demais elementos do sistema, o sistema expurga você, coloca você para fora. E isso acontece no ambiente familiar. A minha família, não importa, ela vai colocar você para fora, ela vai expurgar você no momento que você promove o desequilíbrio do sistema familiar. Então você, na condição de pai, se você promove o equilíbrio porque você está fazendo uso de drogas, bebidas, você está trazendo um conflito para o ambiente familiar, pode ter certeza, você vai ser expurgado do sistema. Ah, não, isso não vai acontecer porque são meus filhos, é minha esposa, é meu pai, é minha mãe. Pois experimente e veja o que está acontecendo aí com as demais famílias. Casamento desfeito, mesma coisa. Está você e sua esposa, mesma coisa. Não cumpra o que está estabelecido dentro do contexto das leis divinas. Não cumpra. Você vai ter problema. É isso que precisa ficar claro. Esses conceitos matemáticos simplesmente vieram para reforçar algo que é milenar. É milenar. E quando eu faço uma colocação dessa dentro do contexto matemático, é para você acordar. Acorda para a vida. Acorda. Se você está usando os seus conhecimentos, a sua capacidade financeira, sua capacidade de ser um empreendedor, criando empresa, fazendo outros tipos de negócio, tudo, corra, vá para frente, cresça. Mas cumprindo aquilo que está estabelecido nas leis divinas. A questão da ganância, usura. Você cria o seu negócio, mas não leva em consideração as pessoas que estão participando e ajudando você. Todo ganho é só para você, só para você. Você promove o desequilíbrio social. O excesso, todo o excesso é danoso. Os extremos, todos os extremos são danosos. É disso que eu estou falando. A matemática fala. Entenda como que funciona para que você possa usar esses conhecimentos, para que você se convença disso. Porque hoje, quando falamos de coisas que aconteceram há 500, 700, 1000 anos, 2000 anos, nós estamos distantes desses eventos. E hoje estamos num mundo que somos bombardeados 24 horas por dia, por um excesso de informações, de valores e conceitos, que muitos, a grande maioria, não tem nada mais a ver com os ensinamentos de Cristo. Não tem nada mais a ver. E nem com os ensinamentos e as palavras do nosso Pai e do nosso Criador. Meus amigos, é para isso que vale a pena estudar, mas sem ficar nos extremos. O conhecimento, ele é importante por causa disso. Então, quando estamos falando aí do segundo postulado, a questão do expurgo, está aí um exemplo. O Apocalipse. O que é o Apocalipse? Revelações. De quem? De Jesus. Feita a quem? A João. Estava exilado na ilha de Patmos. Ele teve as visões e escreveu. É isso aí. Expurgado do sistema. O Apocalipse também segue esse princípio. Se nós estamos inseridos dentro de um sistema e não estamos cumprindo o objetivo desse projeto divino, porque isso é um projeto divino, a humanidade é um projeto divino, a espécie humana é um projeto divino.
Se nós não cumprimos isso, é sinal que nós não atingimos o objetivo. Se não atingimos, é sinal que nós fizemos isso dentro de um contexto de desequilíbrio. Nós não cumprimos as leis e os regulamentos. O que é que o sistema faz? Ele expurga você. Então eu costumo dizer o seguinte: não é Deus que condena você, não é Deus que julga você, é você mesmo que se coloca nessa condição de ser expurgado. Porque Deus nunca apontaria o dedo para você e vai dizer a você: eu condeno, eu julgo, você fez isso. Ele nunca vai fazer isso. Porque a essência dele é o mais puro amor. É o amor mais puro que existe no universo. A ponto dele colocar o seu próprio filho primogênito, chegar a viver na condição humana para trazer e nos dar a capacidade de recuperar tudo aquilo de errado que nós já fizemos, recuperar a condição de não pecador. O não pecador é porque nós não acertamos o alvo, fizemos aquilo que não deveríamos fazer. Esse é o pecador. Se recuperarmos então a capacidade de não sermos mais pecadores, a vida vai tocar. Isso foi feito para nós, seres humanos. Agora, se isso não ficar claro para as pessoas, as consequências, uma delas é o expurgo. Bem, é muito importante essas colocações, porque nós temos que usar isso no nosso dia a dia. Vamos pegar aqui um exemplo do ambiente empresarial. É qualquer ambiente, mas vamos pegar aqui específico o ambiente empresarial. A questão do expurgo do sistema. Muitos funcionários não conseguem entender por que certas coisas acontecem no ambiente profissional. Ele está ali trabalhando, está desenvolvendo o seu trabalho, mas devido a uma estrutura psicológica, uma estrutura emocional, eu diria, não equilibrada, né? Ele, inserido nesse sistema, ele acha que resolve tudo simplesmente pelo conhecimento, a capacidade, a competência do trabalho. Ele esquece das outras necessidades, questões das relações interpessoais. E essa pessoa, quando então ela não consegue atingir esse equilíbrio, ela acha que isso que ela faz é suficiente. Eu sou competente, sou capaz, sou dedicado, e isso é suficiente para eu me manter aqui na empresa tranquilo, ter um bom salário. Será que é? Porque quando você não está preocupado com os seus pares, os seus colaboradores, os seus subordinados, como eles o olham, se é de uma maneira tranquila, serena, ou o olhar é totalmente diferente. Que você é uma pessoa intragável, de difícil convivência, que você é chato, que você não coopera para a melhoria do ambiente, da sua divisão, do seu setor, no qual você é o responsável. Se você não tiver esse nível de entendimento e compreensão, se você não está preocupado com as dificuldades do outro, então, em vez de você chegar e punir sem entender a causa
por que ele está agindo assim, você fazer uma análise mais detalhada. E se você toma as decisões, você é um sério candidato a ser expurgado do sistema. Porque o sistema, ele trabalha de uma forma muito interessante. Imagine você com um grupo chefiando um grupo de 50 colaboradores. Ali são 50 elementos que enxerga, tem um ângulo de visão. Eu diria, cada um tem um ângulo próprio de visão. Como ele olha você, como ele olha a empresa, como ele olha o setor, qual a opinião dele sobre aquilo que acontece no seu departamento. Cada um tem uma opinião. E se essa opinião ela começa a ser unânime em relação a você, você é um sério candidato a ser expurgado do sistema. É por isso que nós precisamos entender a importância das relações sociais, as relações interpessoais. É muito importante. Porque no momento que você perceber algo, você tem que voltar para dentro de si e fazer a pergunta: será que eu estou fazendo alguma coisa errada? O que eu posso melhorar? O que eu estou contrariando as leis divinas? Está lá escrito. Está escrito nas leis. Ama o seu próximo como a si mesmo. Então, o que é o amor? Muitas pessoas levam o amor para uma questão emocional. Não, o amor é questão racional. É respeito que você tem que ter pelo outro. É compreensão. É fazer uma análise e dizer para ele por que eu posso te ajudar. Então você, na condição de supervisor, chefe do setor, do departamento, você é um ponto de apoio, aonde você vai mostrar o caminho correto. E não é diferente o que Deus está fazendo conosco, fez conosco. Meu filho, siga esse caminho, eu estou mostrando para você. Tudo tem a ver, porque tudo é sistema. O sistema tem que estar em equilíbrio. Se você não está promovendo o equilíbrio no sistema no qual você é responsável, inclusive, pela gestão dele, o que você espera? É disso que a teoria de sistema, ela chama atenção. Por isso que ela é utilizada em toda e qualquer área do conhecimento. Qualquer área do conhecimento. Porque você precisa entender como os elementos se comportam, como eles agem, como eles reagem. É um estudo fantástico, magnífico. Isso abre a sua cabeça para que você possa crescer, se expandir de tal maneira, sem limites. É isso que eu diria para você. É uma expansão sem limites. Porque isso é que permite você, de fato, promover mudanças no mundo. Criar um mundo melhor. Participe desse processo de transformação. Não traga sua visão focada apenas na sua vidinha. Você é muito mais do que isso. Você é um ser capaz de influenciar pessoas, mudar comportamentos. Mas primeiro você tem que ser o exemplo. O mundo precisa de pessoas que realmente têm uma visão ampla, uma visão futurista. Não é uma visão apenas medíocre, resolver um probleminha aqui, somente resolvi, está tudo bem, bate palma e está tudo resolvido. Não é isso. Você é muito mais do que isso, porque a sua origem é divina. Você é um ser divino. É isso que precisa ficar claro. É isso, dentro do conceito da teoria de sistemas, a gente tem que absorver isso. São conceitos, princípios
Porque valores o nosso Pai já nos deu. Esses são valores, são os princípios que precisam ser seguidos. Bem, dentro dessa linha de raciocínio, eu espero que esse segundo postulado, ele feche aí esses conceitos, né, que realmente eu gostaria de dizer para vocês. É algo que precisa ser muito bem estudado. Você mesmo, à medida que está fazendo esse curso, você pega um tema e tenta fazer um estudo dentro de uma visão sistêmica. E tenta resolver essas questões. Esse é um exercício que é importante você fazer. Você vai treinar isso. Não começa com você, com a sua própria vida, não. Porque normalmente a gente já tem esse conceito. Não, eu toco minha vida porque eu acho que esse que é o certo. É a maioria das pessoas, né? Por isso que é difícil uma pessoa mudar, fazer mudanças profundas, fazer transformações. A mudança mais difícil é essa. Essa é a grande luta do ser humano, é consigo mesmo. Não é com os pares não. Porque quando você modifica você acabou, está aberto. E detalhe, Deus não interfere nisso aqui não. Se você não quiser fazer essas mudanças, e os seus conceitos, a sua essência, a sua natureza aqui, ele não interfere não. Porque nós temos o quê? Livre-arbítrio. Meu filho, aqui. Estou te dizendo, siga esse caminho. Então, a grande luta é você com você. Então, faça exercício, pega um tema que você possa, para que você comece a adquirir esse hábito de olhar no todo primeiro. Pega um exemplo. Estuda, pega uma espécie, um animal, uma determinada raça, estuda ele dentro de um contexto, né? Dentro do habitat dele, e aí você vai perceber que é uma série de variáveis que estão presentes que às vezes a gente nem percebia relativo a uma determinada raça. Qualquer tipo por exemplo, a espécie bovina. Vou estudar, por exemplo, a raça girolã. Vou estudar outra raça. Estuda. Aí quando você estuda, você está focando, mas isso vai permitir você fazer um treinamento. Porque a hora que você começa a fazer esse exercício, depois você fala, pô, legal, será ir comigo? Será que eu vou descobrir alguma coisa agora que eu não sabia de mim mesmo? Isso acontece. Porque, só que no ser humano é mais complexo. Porque nós temos um subconsciente, que vai ser alvo de estudo também, porque também o subconsciente é um sistema, ele faz parte de um grande sistema, que é a questão da mente humana. Aí você descobre coisas e fala assim, mas não é possível que eu não sabia, eu estou despertando para isso agora, algo que está dentro de mim, eu não descobria. É muito interessante. E é por isso que vale a pena mergulhar nesse estudo. Espero que isso que eu estou dizendo a vocês realmente possa contribuir muito para o crescimento pessoal e social. E que você cumpra os objetivos determinados pelo Pai. Porque Ele nos espera, nos aguarda. Tá certo? Bem, então dentro dessa linha de raciocínio, nós vamos colocar aí o encerramento do vídeo de hoje, a aula de hoje, e aguardamos você
3, que vai se referir à aula número 3, tá? Do curso básico Teoria Geral de Sistema. Divulguem o vídeo, compartilhem. Aqueles que ainda não se inscreveram, façam isso para ajudar o canal fabioantonio.com.br. Agradeço a presença de todos e um grande abraço. Até a próxima.